A Copa do Brasil, nós eliminamos 6 equipas do Brasileirão da Série A, em jogo a 2 mãos. Era a mesma coisa que o Chaves eliminasse o Sporting, o Braga, o Porto, o Benfica, o Boa Vista e o Vitória de Guimarães e chegasse à final e fosse campeão. Era exatamente isso. Era uma equipa da segunda liga que eliminou o Juventude, que também foi campeão da Copa do Brasil em 99, na primeira mão. Depois eliminou o Botafogo, o Internacional de Porto Alegre, o Figueirense, o Cruzeiro e o Fluminense. Então, todas as equipas de Série A com o jogo a 2 mãos. Só que quando há o sorteio da primeira eliminatória, nós íamos jogar com uma outra equipa do Rio Grande do Sul. Eu não lembro se era o Glória de Vacaria ou era uma equipa qualquer. Acho que dá. De repente, essa equipa não ia participar porque não tinha, acho que, recursos. E entra o Juventude, que herda a vaga deles. Nós temos mesmo sorte. Só que imagina, o Santo André campeão no ano anterior. Eu lembro de dar entrevista no primeiro jogo contra o Juventude, antes do primeiro ou do segundo jogo. E me perguntaram sobre, vocês acham que podem ser um azarão como o Santo André? E eu falei, é difícil, mas quem sabe? Nem nos nossos melhores sonhos nós pensaríamos isso. Mas era impensável, naquele momento. Passar pelo Juventude já era uma grande vitória para o paulista que ia participar pela primeira vez da Copa do Brasil. Depois o percurso todo, eliminar o Botafogo com o segundo jogo no Maracanã, sabe? Então, o Internacional de Porto Alegre, eram equipas fortíssimas. Então é um título que é impensável prever antes, mas depois a meio nós vimos que era possível. Pois, era isso que ia te perguntar, no meio desse percurso, quando é que vocês começam a sentir de que pode dar? Quando nós perdemos do Internacional de Porto Alegre em Porto Alegre. 1-0. Nós fizemos um jogo absurdo, que 1-0 foi a maior mentira o resultado. Então nós jogamos contra o Inter aqui, no Beira-Rio, dessa maneira, olhos nos olhos. Fernandão, Jorge Wagner, não lembro se estava o Tinga, que grande equipe. Nós pensamos assim, dá. Pronto, tínhamos o jogo da volta em Jundiaí, ganhamos 1-0, depois eliminamos o Inter nos pênaltis. Ali a gente falou, dá pra nós. Pronto, jogo a jogo, óbvio, claro. Mas dá, porque acho que naquele momento o Internacional era das equipas mais fortes do Brasil. E como é que foi essa final? 2-0 em casa? E 0-0 fora. Ajudou o facto de não seres no Maracanã? Ajudou. Nós estávamos a falar em off sobre isso, né? Foi no São Januário, na casa do Vasco. Nós já tínhamos passado pelo Maracanã quando eliminamos o Botafogo, mas era preferível jogar em São Januário, se calhar com 30 ou 40 mil, que eu não me recordo, não sei agora, acho que 30 ou 35 mil deve ser o máximo. Quando vai jogar no Maracanã, e naquela altura acho que ainda chegava aos 90 mil. Fazia uma diferença grande. Então, eu acho que nós sentiríamos menos o jogo de São Januário. Ganhamos 2-0 em Jundiaí, abrimos uma boa vantagem, fizemos um jogo espetacular, poderia ter sido 3 ou 4. Ainda bem que não foi, que normalmente poderíamos relaxar e de repente estamos a falar de um Fluminense também, uma equipa de Série A, um histórico no Brasil. Pois o jogo em São Januário, onde é que nós perdemos, eu acho que o medo do jogo? É quando a gente está a caminho do estádio, e aquilo um quarteirão fechado, tem que passar mesmo na rua, né, ao lado do estádio, em que estão todos os bares e os adeptos todos do Fluminense. E eles quebram os nossos vidros todos dos ônibus com pedradas, com paulada, e a gente entra abaixado. Então eu acho que ali, aquele impacto, nós tivemos logo a chegada... Você estava à espera disso? Não estava. A gente esperava alguma segurança, esperávamos que se calhar iam bater no autocarro, mas não, é que quebraram todos pedradas, os jogadores que sangraram, que tiveram cortes. Engraçado, porque eu estive a ver os melhores momentos desse jogo e há um jogador precisamente que aparece que está a jogar com cortes. Eu não me recordo, mas muito provavelmente deve ter sido E eu achava que podia ter sido de um lance de jogo que tivesse acontecido, mas estás a contar isso. E depois, imagina, nós saímos do autocarro, entramos no balneário e a gente estava em festa. Eu lembro do nosso treinador, o Wagner Mancini, falar, é guerra, é isso, viemos para isso, entendeu? Então, aquilo... libertou-nos, acho, do medo, porque depois que nós passamos por isso já, agora é só um jogo de futebol. É só um jogo de futebol lá dentro, eles já não podem tocar na gente porque nós já estamos dentro do estádio, entendeu? Agora é óbvio, eu tinha 23 anos naquela altura, eu lembro de aquecer e tremer um pouquinho, sabe? Eu lembro de já não encaixar a bola tão perfeitinha, de trocar a luva, de achar que aquela luva não estava com encaixe.
guardado comigo. Meu pai percebia, óbvio, né, que Claro. ninguém como ele para perceber da posição e daquilo que era o filho e aquele quem ele treinava já há 3 ou 4 anos. E passava pela nossa cabeça, óbvio, estamos tão próximos. Mas um erro, meu ou de qualquer outro, a gente pode deitar tudo abaixo e tu ficar marcado por isso. Quando tinhas a cidade toda de Jundiaí, 500 mil de habitantes, a nossa espera, né? Ou a espera vendo o jogo lá nas ruas da cidade, então aquilo mexe contigo. Pronto, aquilo eu consegui pensar durante o aquecimento. Depois começou o jogo, apagou-me completamente. Aí o foco já estava no jogo, mas tudo aquilo passa pela tua cabeça. Quando o árbitro termina e apita, foste logo ter com o teu pai? Foi o primeiro abraço, foi meu pai. Por quê? E é engraçado isso, porque nós criamos uma relação muito fria depois de um certo tempo em que ele estava a me treinar. Deve ser difícil para os dois. Porque eu não podia chamá-lo de pai dentro do campo e ele também não falava filho. O Rafael, entendeu? E eu levantava a mão para chamá-lo ou pedia para alguém, olha, chama o Bracali, por favor, para mim. Então nós criamos uma relação muito fria nessa altura. E a primeira pessoa que eu abraço é ele. E eu falo, te amo, pai. Então, tipo, logo é a primeira coisa que ele te ama, filho. Então aquilo foi a minha primeira reação logo. Eu botei para fora aquilo que eu tinha vontade de dizer. E ele também. E ele também. Então a gente dá um abraço forte. Nós terminamos o dia seguinte o Jornal Nacional. A gente tem isso gravado, que é o William Bonner e a Fátima Bernardes, né? Que são os mais emblemáticos jornalistas brasileiros, né? Do jornal, que é o principal jornal brasileiro, das 8, antes da novela, a terminar, dizer, olha, a família Bracali está em festa. Então, imagina, tem aquilo tudo gravado, depois era a nossa família toda a ligar e a falar, que bonita, e foi uma imagem bonita, porque termina comigo, com meu pai, a nos abraçar, e tipo, eu a poder chamá-lo de pai e dizer que amava, entendeu? E ele devolver da mesma maneira, porque nós criamos uma relação muito fria e muito profissional. Sim. Só assim que a gente ia conseguir sobreviver aquilo.